Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a próxima aula. Já temos aqui nosso modelo, nosso JSON de resposta do Postman. Temos também a nossa classe que inicializa o nosso projeto Spring Boot. E agora precisamos da configuração inicial do nosso projeto. Eu vou criar uma classe aqui chamada config e agora o pacote dela não vai ser o br com Postman, vai ser o br com postman.config. Ok? Vou separar certinho em camadas no nosso sistema e vou adicionar a configuração. Vou anotar essa classe como anotação do próprio Spring, chamada @configuration, tá? Para que quando o Spring inicie essa aplicação, ele já saiba que tem essa configuração e também vai ter um bin dessa configuração, ok? Perceba que ele dá um exemplo aqui, ó, uma classe configuração e o bin da sua configuração, tá? E aí ele retorna uma instância de alguma coisa que você deseja. Eu vou criar aqui um @bin. Meu método vai ser um public que retorna um cara chamado REST template. O que seria o REST template? Ele é uma classe do Spring responsável por fazer algumas consultas em sistemas que utilizam o padrão REST. Tá? Se você quiser abrir a documentação e ler, não tem problema, fique à vontade, é sempre bom aprender um pouco mais. Tá? Bom, eu vou chamar aqui de REST template, este método, não vou receber nada como parâmetro e vou retornar apenas uma instância do REST template, ok? Então toda vez que ele iniciar o projeto, ele vai retornar essa instância. Então quando eu anotar qualquer lugar aqui com o authoride chamando esse cara, provavelmente poucas pessoas sabem o que é, mas a gente vai ver mais pra frente agora, vai saber como funciona e o que seria esse cara quando ele é anotado com @bin e retorna a instância do REST template. Ok? Então agora que a gente tem o nosso REST template, vou criar aqui dentro de um pacote diferente do nosso padrão também. Vou clicar aqui em cima de Postman, criar uma nova classe chamada serviço, tá? E agora ela vai ficar no pacote chamado serviço. O nosso serviço vai fazer o quê? Ele vai simular o que a gente fez aqui. Ele vai bater nessa API e retornar para a gente esse JSON aqui, ó. Certo? Vai pegar esse JSON da API Postman, vai popular esse JSON aqui no nosso objeto JSON e vai retornar isso em outro lugar, ok? Então eu vou anotar nosso serviço com @service do próprio Spring para informar o Spring que o nosso serviço, que essa classe aqui é um serviço, tá? Vou anotar aqui com o authoride, o REST template, onde o REST template, agora essa classe aqui, o REST template que eu utilizar, todas as vezes que eu utilizar, eu estou utilizando o REST template do meu config e ele tem alguns métodos onde utiliza-se os verbos HTTP, post, put, etc., que é um método chamado exchange, mas a gente não vai utilizar ele, a gente vai utilizar o que a gente está utilizando aqui no navegador mesmo, que é o get. Quando a gente põe uma URL e apertar Enter aqui, a gente está utilizando o get, tá ok? Então a gente vai utilizar esse get para pegar esse JSON, popular nossa classe principal, nossa classe cidade info, nossa classe estado info, e depois printar essa informação para a gente ver se realmente está acontecendo o que a gente esperava, ok? Então vamos lá. Public void por enquanto, chamado consumidor, onde ele tem uma string aqui, né? String URL. Onde está essa URL? Está aqui. Estou pegando a URL, você vai pegar a URL que está passando seu próprio CEP aí na sua máquina, tá? Foi o CEP que você consultou nas primeiras aulas. E você vai pegar essa URL e adicionar entre as aspas aqui dessa string para que o REST template saiba que esse aqui é o endereço onde ele deve consumir as informações REST template.get for object. E vou pegar esse primeiro aqui, ó, que só recebe dois parâmetros, URL e um response type. A URL ele já tem, que eu acabei de criar. O que seria o response type? Lembra que a gente mapeou esse JSON aqui? Ó, ele está mapeado aqui, ó. É esse JSON que a gente mapeou, certo? Esse JSON, ele está com a cidade com um certo bugzinho, né, digamos assim. Aqui está certinho porque a gente pegou do próprio Postman aqui embaixo, certo? A gente passou aqui 14.680.000, colocamos aqui o CEP, buscamos
E aí temos o objeto de retorno. A gente pegou esse objeto de retorno com Jardinópolis, aqui a cidade, certinho, bonitinho, e adicionamos aqui, certo? Mas o JSON de consumo da API, ele não vem certinho. Ele vem com um certo bugzinho. Aqui em São Paulo também. Ok? Todo mundo consegue enxergar. São Paulo e Jardinópolis, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar para ele, olha, o retorno disso é esse cara aqui. Onde esse cara é a nossa classe principal. Então eu vou chamar aqui principal.class. Então ele vai mapear essa classe principal, vai pegar todos os @JSON_property, todos os atributos de todas essas classes e vai popular essas informações em um objeto aqui, né, uma variável de referência desse objeto principal. Ok? Só tem um detalhe. O nosso objeto principal, se eu colocar como retorno esse objeto principal em um system_out_print, ele vai printar o método chamado toString da classe object, ok? Então, eu preciso sobrescrever o método toString da classe object, porque toda classe é filha de object, então se eu colocar toString, ele aceita, mas ele vai pegar e vai falar, olha, então eu vou utilizar o toString da classe object, porque a classe principal não tem. Então eu vou criar aqui na classe principal um método chamado toString, ok? Para que quando eu print o retorno, ele saiba que o método toString agora está anotado com override, para utilizar o polimorfismo, que é um dos pilares da programação orientada a objeto, e vai printar cada atributo aqui com uma string concatenando o nome dela para saber o que está de valor em cada tipo de atributo, ok? Precisamos fazer isso na cidade info e também no config, tá? Então eu vou aqui, vou apertar Ctrl 3, vou vir aqui em toString, vou gerar esse cara e também precisamos fazer isso na classe estado info, porque quando a gente printar o retorno, ele precisa saber que o toString que ele tem que usar é o da própria classe e não da classe object, que é pai, no caso mãe, de todas as classes Java, pelo menos, ok? Então, agora sim. Certo? Beleza. Agora, a gente tem um serviço onde ele cria a URL, consome a informação do REST template passando, no caso ele consome ele usa o REST template para consumir a API do Postman, certo? O web service, passando a URL, que é o endereço onde está a informação, e aí essa API retorna um principal, que é o que eu espero que ele retorne, e aqui está a variável com as informações populadas de acordo com o que a gente tem aqui, ok? Então eu vou colocar aqui a nossa classe, né? Return principal. E vou colocar aqui, em vez de void, nossa classe agora retorna um principal. Ok? Bom, pessoal, o curso na teoria terminaria aqui, só com a gente subindo a aplicação e testando esse método consumidor. Mas como a gente tem um bônus, a próxima aula é um bônus, então eu espero que vocês gostem e apreciem muito qual vai ser o resultado dessa maravilha que a gente fez aqui de consumir um web service. Ok? Um abraço, até a próxima aula bônus e fui!